Pessoal, nós vamos trabalhar com algumas questões da LDB. Questões essas que são cobradas em vários concursos públicos. Evidente que essa série de vídeos que nós vamos comentar algumas questões, ela é direcionada àquela pessoa que assistiu todos os vídeos da série LDB comentada. Mas nada te impede, você que não assistiu ainda, de seguir esse vídeo, uma vez que provavelmente você já tem esses conhecimentos, uma vez que você é professor, não é verdade? Mas o ideal é que você assista a série antes, para que aqui a gente possa trabalhar aqueles conceitos que nós já fixamos lá atrás. Serão 15 questões em cada vídeo. Essas primeiras 15 questões, elas estão aqui na descrição no primeiro link. Só você abrir e clicar que você vai ser direcionado a um site de um terceiro, uma pessoa, esse site não é meu, e você poderá responder essas questões. Tem duas opções: vai lá, acessa e responde, ou você responde aqui junto comigo, tá bom? Vamos lá? Vamos trabalhar? A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com a Lei de Diretrizes Básicas, com critérios e regras comuns. Acerca destas regras, nos níveis fundamental e médio, conforme o disposto no artigo 24 da LDB, assinale a afirmativa correta. Então agora nós vamos para as opções. Letra A. A carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuídas por um período mínimo de 200 dias, de efetivo trabalho escolar, incluído o tempo reservado aos exames finais. Aqui nós temos um equívoco porque não é incluído, é excluído o tempo reservado aos exames finais em todas as modalidades da educação brasileira, desde o ensino fundamental, o médio, inclusive o ensino superior. Então nunca é incluído os exames finais. Preste atenção nisso. Fique atento. Letra B. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Aqui é a letra da lei do artigo 24, o inciso 3º. Letra a letra, palavra a palavra, sem nenhum equívoco. Então aqui o professor que criou essa questão, ele copiou exatamente a lei. Então nós temos que marcar a letra B. Mas vamos nas próximas, vamos encontrar os erros nas próximas também. Letra C. Na verificação do rendimento escolar, observará avaliação continuada e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. É o contrário, é prevalência sobre a qualidade sobre a quantidade. Não importa se ele conseguiu uma quantidade muito grande de pontos se ele não aprendeu a matéria, essa é a lógica. E o inverso também é válido. Letra D. Poderá ocorrer a classificação em qualquer série ou etapa do ensino fundamental, seja por promoção, para aqueles que cursaram a fase anterior e obtiveram aproveitamento, por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas ou independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita na escola. Aqui nós temos um erro muito pequenininho. Veja como as questões são construídas. Lá no início diz, poderá ocorrer a classificação em qualquer série ou etapa. Não, do ensino fundamental. E não é assim. A primeira etapa do ensino fundamental, ela não pode ocorrer isso. Está lá no artigo 24, inciso 2. Lá no artigo 24, inciso 2, diz que exceto a primeira etapa do ensino fundamental. Então, na primeira etapa do ensino fundamental, não pode ocorrer essa classificação. Questão 2. Em conformidade com a LDB, o ensino será ministrado com base, dentre outros, nos seguintes princípios. Primeiro, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Essa é a letra da lei do artigo 3, inciso 5º. Se você já identificou essa, já vai excluindo as opções. Vamos lá. Estão corretos. Então aqui eu tenho que achar as corretas. Essa está correta. Então todas que não tiverem a número 1, eu já excluo. Eu vou excluir, no caso, a letra A. Assim eu já aumento as minhas possibilidades até de chute. Se eu não souber o resto, eu já tirei aí. Eu tinha a possibilidade de 1 em 4 de acertar, agora eu tenho a possibilidade de 1 em 3 em acertar. A minha possibilidade de chute
E as minhas chances de acerto aumentaram. 2. Desvalorização do profissional da educação escolar. Desvalorização? Não, valorização. Nós vamos sempre valorizar, melhorar. Tome cuidado com esses prefixos que acabam nos enganando, né? Essa era bem tranquila. Então eu já vou nas opções e vejo quais tem o número 2 e já excluo. Se todos os itens estão corretos, quer dizer que o 2 também está correto, eu excluo a letra D. Somente o item 2 e 1, que é a B, incluiu o 2, eu já corto. Marco a letra C de casa, feliz, sabendo que ganhei um pontinho. Mas é evidente que aqui nós vamos ler a 3 também. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Essas são as palavras do artigo 3º, inciso 8º. Mesma coisa, perfeito, certinho. Nós já sabíamos. Letra C, bora para 3. Em consonância com a LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, exceto. Sempre que eu faço uma prova, eu marco essas palavras que definem o que eu tenho que fazer. Esse exceto está dizendo que todas estão corretas, exceto uma. Então eu tenho que achar esse exceto, eu tenho que achar a errada. Então eu vou lá, risco o exceto, faço um círculo sobre o exceto e escrevo normalmente ao lado o que eu tenho que fazer. Então eu tenho que encontrar a errada. Vamos lá, letra A. Educação infantil gratuita às crianças de até 3 anos de idade. Nós já encontramos o erro. Nós sabemos que a educação infantil ela não vai só até os 3 anos de idade, ela vai até os 5. Essa é a redação do artigo 4º, inciso 2. Tomemos cuidado, então não é só até os 3 anos, é até os 5 anos. Já acertamos, vamos para a próxima. Mas no caso aqui, vamos ler todas e identificar os artigos que estão em consonância com a questão. B. Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram em idade própria. Artigo 4º, inciso 4º. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Artigo 4º, inciso 7º, letra da lei, copiado de lá, perfeito. Você escuta, tá redondinho, nenhuma palavra que destoa do contexto. Letra D. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Também copiado da lei, artigo 4º, inciso 8º. Veja que os primeiros artigos são muito importantes e muito cobrados. Questão 4. Segundo a LDB, analisar os itens abaixo. Então aqui, segundo a LDB, a gente vai analisar os itens abaixo. Então são 3 itens. Primeiro item. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e oferecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Perfeito. Letra da lei, letra do artigo 22. Perfeito. Nem nada errado, nada equivocado. 2. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Também perfeito, certinho, artigo 23 da LDB. 3. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições de materiais do estabelecimento. Artigo 25, copiado certinho. Todas as opções estão corretas, todos os itens estão corretos. Letra D de dado. Questão 5. Em conformidade com a LDB, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então aqui nós vamos falar especificamente sobre educação infantil, ou seja, sobre o artigo 31.
Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Perfeito, nós vamos registrar, nós vamos acompanhar as atividades do aluno, mas não terá objetivo de promoção nem para acessar o ensino fundamental, nem com 6 anos. Ele não vai ser retido, em hipótese nenhuma, na educação infantil. Carga horária mínima anual de 600 horas, distribuídas por um período de 100 dias de trabalho educacional. Esse seria o sonho de todo educador, trabalhar um pouco menos, mas na verdade são 800 horas e 200 dias, como em toda a educação básica. Tomemos cuidado com isso. O ensino médio mudou, né? Agora há uma nova distribuição de carga horária, de horas trabalhadas, mas no mínimo em 200 dias. Se você ainda não tem esse conhecimento sobre o ensino médio, vá, busque esse vídeo clicando aqui no izinho que apareceu para você. Você vai ser direcionado ao vídeo que fala sobre o ensino médio. Não perca essa oportunidade. 3. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o ensino parcial e de 7 horas para a jornada integral. Letra da lei, perfeito. Nós vamos marcar então a opção C, somente os itens 1 e 3 estão corretos. Todos aqui dizem respeito do artigo 31, inciso 1, 2 e 3. Questão 6. De acordo com a LDB, não é princípio da educação brasileira. Então aqui eu vou procurar aquilo que não é princípio da educação brasileira, aquilo que não está correto, aquilo que está incorreto. Letra A. Garantia de padrão de qualidade, prioritariamente nas instituições de ensino privadas e filantrópicas. Gente, essa é de graça, né? É muito fácil. Como que eu vou garantir o padrão de qualidade da educação prioritariamente nas instituições privadas e filantrópicas? Na verdade, não existe esse final. Esse final não está no artigo 3º, inciso 9º, de onde o autor dessa questão tirou essa questão. Então aí está errado, já matamos. Se estivéssemos numa prova, já passaríamos para a próxima questão. No caso aqui, a letra B, respeito à liberdade e apreço à tolerância, artigo 3, inciso 4º. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, artigo 3º, inciso 11º. Consideração com a diversidade étnico-racial, em artigo 3º, inciso 12. Letra da lei perfeitinha, nós marcaríamos a letra A. 7ª. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, ao tratar da composição dos níveis escolares, estabelece que a educação básica compõe-se de... Então aqui nós vamos falar do artigo 21. A educação básica. A educação básica é só o ensino fundamental e médio? Letra B, só ensino infantil e ensino fundamental? Letra C, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio? Letra D, ensino médio, educação especial e educação tecnológica? O artigo 21, inciso 1º, diz exatamente educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Letra C é a resposta. Vamos para 8, essa era facinha, né? O ensino brasileiro será organizado e estruturado de acordo com a LDB. Acerca da sua organização e estrutura, sabe-se que... Letra A. Então aqui nós vamos encontrar algo que está falando sobre sua organização e estrutura. A modalidade da educação infantil é parte obrigatória da educação básica e inclui uma base nacional comum e uma diversificada. Nós temos um problema aqui, né? A educação infantil vai ser tratada lá no artigo 29. Vai falar que ela é obrigatória. A educação infantil ela não é obrigatória. Lá no artigo 4º, inciso 1º, vai dizer que a educação ela é obrigatória dos 4 aos 17 anos. Então, exclui parte da educação infantil. Tomemos cuidado com isso. Letra B. O ensino médio é parte final da educação básica e deve preparar o aluno exclusivamente para a educação superior, apenas em nível subsequente. Vamos tomar cuidado em todas essas palavras que generalizam, que excluem, que limitam. Essas palavras sempre nos dão margem
para duvidar delas. Tomemos cuidado. Exclusivamente está errado, uma vez que eu tenho, por exemplo, o médio técnico, que vai formar o nosso aluno para o trabalho em nível técnico. Então ele forma para o trabalho também. Letra C. A educação de jovens e adultos é um dos níveis da educação básica e deve ser oferecida àqueles que não tiveram acesso ou oportunidades de estudos em idade própria. Quando você escuta, né, fica até redondinho, bonitinho, facinho. Isso é o artigo 37. Tem um problema. Um dos níveis da educação básica. A educação de jovens e adultos não é um dos níveis da educação básica simplesmente porque não faz parte daquilo que nós temos que nos formar. Na verdade, a educação básica ela é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. O EJA, ele vai vir para atender essas pessoas que não tiveram acesso na idade própria. Mas não é básico, todo mundo não tem que passar pelo EJA. Na verdade, nós temos que passar pelo ensino regular. O EJA é para aqueles que não tiveram acesso em idade própria, por isso não faz parte da educação básica. Tomemos cuidado, artigo 4º, inciso 1º, vai falar da educação básica, e o artigo 21, inciso 1º, também vai falar sobre a organização da educação básica. Estudemos, devemos decorar esses dois artigos. Letra D. O ensino fundamental inicia-se aos 6 anos de idade, como parte obrigatória, tem como um dos seus objetivos desenvolver a capacidade de aprender através do pleno domínio da leitura e da escrita e do cálculo. Aqui nós temos o caput do artigo 32 e o inciso 1º. Eles uniram os dois. Aqui nós temos, sim, o ensino fundamental inicia-se aos 6 anos, antes era aos 7, agora são aos 6 anos, e é obrigatório, e ele tem, sim, que formar, atender, fazer com que os nossos educandos aprendam a ler, a escrever e o cálculo com pleno domínio. Esses são os objetivos primários da formação do ensino fundamental. Letra E. A estrutura da educação básica é formada pelas modalidades de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação para jovens e adultos. Se lá em cima, né, na opção C, nós excluímos a educação de jovens e adultos por não fazer parte da educação básica, que tampouco vai fazer. Aqui já é um macetezinho quando você estiver com dúvida. As duas questões, C e E, diziam que a educação de jovens e adultos faziam parte da educação básica. Se isso fosse verdade, teríamos duas respostas corretas. Talvez aqui você conseguiria eliminar essas duas opções só com isso. Olha, mesmo sem saber que a educação de jovens e adultos não faz parte da educação básica, mesmo sem saber isso, como que essa questão pode estar correta e essa também pode estar correta se ambas dizem a mesma coisa? Essa questão ela estaria errada. E vamos partir do pressuposto que quem escreveu a questão não vai errar. Se errar, você entra com recurso. Aí já é outro caso. Na hora da prova, na hora que você estiver fazendo a prova, você não pode considerar que está errado. Se você chegar a essa conclusão, você marca aquela que você acha que está mais correta, chega em casa e formula o seu recurso. Questão 9ª. A LDB, no que tange à Organização da Educação Nacional, determina que a União, os Estados e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino, considerando as competências de cada ente federado, enumere as colunas. Considerando as competências de cada ente federado, enumere as colunas. Então, o que eu tenho? Coluna 1, 2 e 3. Município, Estado e União, que vai tratar do artigo 9º, 10º e 11º. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Essa é uma competência da União. Sempre que disser e tratar sobre dados, coleta de dados, informação, conhecimento, pense na União. Ter acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Essa também é função da União. Se eu já completei essas duas lacunas, eu posso ir lá nas opções e eliminar. Se não iniciar com 3 e 3, eu já elimino. Então, o que eu já sei que é a letra A, né? 3, 3.
Não precisaria nem ler o resto, já iria para frente, mas vamos fazer juntos. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem. Então aqui nós temos uma competência do Estado. Ofertar educação infantil e com prioridade o ensino fundamental. Essa é uma função do município. Ele atende a educação infantil, mas com prioridade o ensino fundamental. Integrar os órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino. As políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Se eu já citei União e Estado aqui, só pode ser município. Facinha, bora para a próxima. 10ª. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação apresenta uma dimensão progressista, especialmente no que diz respeito ao artigo 58, ao explicitar os conceitos de educação especial como sentido de uma modalidade de educação oferecida. 2 pontos. Então aqui eu tenho que achar as opções que estão mais em consonância com essa visão progressista do artigo 2058, já citada pela questão. Ah, mas eu não concordo, professor. Para mim não é progressista. Isso para mim é um retrocesso. Enfim, a sua opinião aqui, ela vai ter que ser deixada de lado porque você quer a vaga. Então você vai marcar aquilo que diz a questão. Você vai pensar como diz a questão. O seu pensamento pessoal, o seu posicionamento pessoal numa questão de múltipla escolha não tem relevância. Infelizmente é isso. Você quer passar, não quer? Então tem que marcar a opção correta. Vamos lá. Letra A. Por meio de serviços de apoio com técnicos especialistas na área, apenas em escolas que possuem salas multifuncionais para o atendimento especial. Evidentemente que não é apenas em escolas que possuem esse tipo de sala, é em todas as escolas do ensino regular. Se o aluno com deficiência demandar a vaga, ele vai ser atendido. Mesmo que não tenha essa sala, cria-se a sala depois. Primeiro a demanda, depois a mudança necessária para o atendimento desse educando, mas ele vai ser atendido. B. A partir do ensino fundamental e de 6 anos de idade em escolas que possuem um serviço especializado. Eu só vou atender os alunos no ensino fundamental a partir de 6 anos? Não, educação infantil também. Mesmo que não tenha profissionais e serviço especializado, ele vai ter que ser atendido, cria-se essa demanda e cria-se as possibilidades. A lei, ela não dá opção para negar essa vaga. Então pensem nisso. Falou em educação especial, sempre será atendido, independente do que acontecer. Cabe uma ressalva em casos excepcionais, onde o comportamento do aluno não permita a convivência com os demais, aí sim pode ser negado, mas isso demanda um laudo e é muito raro de ocorrer. Na escola, desde que cada deficiente possua um cuidador ou quando os professores fizerem adesão aos projetos da Secretaria de Educação. Só se ele tiver um cuidador? E se ele não tiver a necessidade de um cuidador? Ele não vai poder? Ele terá? Não tem lógica. Ele vai ser atendido, mesmo que não tenha um cuidador. D. Apenas em escolas regulares que possuam recursos humanos especializados e salas multifuncionais. Ele vai ser atendido em qualquer escola, mesmo que não tenha esses profissionais, mesmo que não tenha os recursos humanos. Os recursos humanos e os recursos físicos serão criados após a demanda. Então, evidentemente, a letra E de elefante. Preferencialmente na rede regular, digo preferencialmente porque tem aquele caso do aluno que não se enquadra, né? Ele vai para a escola especial, mas isso é raro. De ensino para estudantes portadores de necessidades especiais. Questão 11. A escola tem a função precípua de educar, orientar orientar o aluno para que cresça e se assuma como pessoa e cidadão, conforme preceitua a LDB, levando em conta a realidade na qual vive de uma sociedade com um histórico intenso de desigualdade, exclusão e discriminação. Por isso, é absolutamente necessário que... Então, aqui eu tenho um contexto de exclusão, discriminação, e eu estou falando sobre a função da escola. A função da escola dentro dessa realidade, para minimizá-la, acabar com essa realidade. O tempo de escola seja cumprido pelo aluno
como um direito social que garanta de espaço, discuta e explore de forma democrática a vivência da diversidade. Perfeito, não tem erro nenhum aqui. O aluno, sim, ele tem que vivenciar a escola como um direito social, que garanta um espaço para que ele possa discutir e explorar de uma forma democrática todas as suas vivências da diversidade, independentemente de raça, credo, religião, opção, desejo sexual, enfim, de qualquer forma. 2. A escola define a base curricular atendendo ao disposto do artigo 26A e 79B da LDB, criando as condições para as aprendizagens relativas à sociodiversidade. Aqui tem uma maldade gigantesca, meu Deus. Ele cita 2 artigos só pelo número e você tem que saber o que diz os 2. Vou ser sincero, eu não me lembrava, eu tive que voltar na lei. O artigo 26A diz sobre a obrigatoriedade do estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena. O 79 diz do Dia da Consciência Negra. Então está dizendo o seguinte, que as escolas definam sua base curricular, tanto para atender que o estudo da história atenda a cultura afro-brasileira e indígena e o Dia da Consciência Negra, criando condições para aprendizagens relativas à sociodiversidade. Perfeito. Tem que ser feito, tá na LDB, não tem escolha. A 3. Os professores tenham total autonomia para construir sua proposta pedagógica, decidindo o que, como e quando desenvolver determinados conteúdos e quais metodologias adotar. Aqui nós temos um problema que, com total autonomia, não existe total autonomia, uma vez que a educação ela é construída no coletivo. Se a gente tivesse total autonomia, nem a LDB existiria. Nós temos, por exemplo, a base comum curricular, já do ensino fundamental, que determina os conteúdos que devem ser trabalhados. Que autonomia tem nisso? Então nós temos aí um problema. A opção 3 está incorreta. A escola construa e coloque em prática um projeto educativo que garanta uma educação igualitária e de qualidade para todos, respeitando todas as dimensões da diversidade. A escola tem que ser igualitária, tem que ter qualidade para todos, independente da condição social, do credo, da religião, do desejo sexual, da raça, enfim. Correta. Nós vamos marcar a letra A porque ela diz que A1, A2 e A4 estão corretas. Aqui você poderia ir por eliminação e não teria nem que ler todas as questões. Todas as opções, perdão. 12. Com relação ao debate atual sobre a universidade pública brasileira e as funções universitárias de ensino, pesquisa e extensão, julgue os próximos itens. A LDB dispõe sobre a possibilidade de ampliação das atribuições de autonomia universitária para as instituições cujos resultados de processos avaliativos desenvolvidos pelo poder público comprovem alta qualificação para o ensino e para a pesquisa. Vai dizer sobre a autonomia universitária o artigo 53. Essa opção está correta. Se a universidade ela tem alta qualificação para o ensino e para a pesquisa, ela vai ter maior autonomia. 13. No que diz respeito à concepção e prática da supervisão, julgue os itens subsequentes. Então, o que eu estou falando sobre concepção e prática da supervisão. A LDB e os PCN são marcos fundamentais definidores da concepção da supervisão escolar que vigora no atual cenário educacional brasileiro. Corretíssima também, porque a LDB e os PCNs eles vão sim ser marcos fundamentais para a forma que vai acontecer a supervisão. Essa questão provavelmente foi uma questão que caiu em uma prova para supervisores. Penúltima questão. Essa questão eu coloquei para que você veja que entender bem a LDB pode te garantir resultados muito bons. Veja o enunciado. Segundo o documento Progestão, que nós não lemos, existe autonomia legal e autonomia construída. A primeira refere-se à autonomia prevista na LDB, que é a autonomia legal. Já a segunda refere-se à autonomia construída na escola.
Segundo o mesmo documento, o papel do gestor do processo de elaboração do projeto pedagógico da escola, nosso muito conhecido PPP, visando ajudar na construção de sua autonomia é. Então aqui, segundo o mesmo documento, o papel do gestor. Eu vou trabalhar aqui o papel do gestor na construção do PPP. Essa questão provavelmente caiu para a seleção de gestores educacionais. Muito comum em algumas cidades de São Paulo que estão fazendo concurso público para diretor. Letra A. Coordenar o trabalho dos professores na elaboração do projeto pedagógico da escola. Essa não é função do gestor, essa é função dos coordenadores, dos orientadores, dos supervisores. B. Então essa está errada. Coordenar o processo de organização das pessoas no interior da escola, buscando a convergência dos interesses dos vários segmentos e a superação dos conflitos deles decorrentes. Está correto. Aqui é a função do gestor. O gestor ele vai criar um processo de organização das pessoas do interior da escola e também da comunidade, buscando ali a convergência entre os interesses e diminuindo a possibilidade de conflitos. Essa é a função de um bom gestor. A C. Coordenar o trabalho dos professores. Alunos, ele vai coordenar o trabalho dos alunos. E funcionários administrativos na elaboração do trabalho do projeto pedagógico da escola, evitando assim que interesses particulares se sobreponham aos interesses coletivos. O finalzinho está correto, mas aí ele não vai coordenar o trabalho de aluno. Aí nós temos a D. Impor as determinações legais aos seus subordinados para evitar interferência direta dos órgãos centrais. Nós temos um problema de democracia aí, né? Nada democrático impor algo a alguém. E nós temos também um problema aí de subordinação. A interferência direta de órgãos centrais como a Secretaria de Educação, ela vai ocorrer e ela deve ocorrer. E não pode impedir que isso ocorra. Então nós temos dois problemas aí. Letra E. Manter pais e responsáveis afastados da elaboração do projeto pedagógico da escola. Não, a comunidade escolar, os pais, alunos, professores devem participar de forma ativa da construção do PPP. Questão 15. A gestão democrática do ensino público é um dos princípios estabelecidos na Constituição Federal de 88 e a concepção de educação como formação humana contida no texto da LDB reafirma o princípio de gestão democrática do ensino público. Para garantir democraticamente o ensino e a escola é necessário. A gestão democrática vai ser dita no artigo 14, inciso 1º e 2º, tá? Então você volta lá e dá uma olhadinha. Desenvolver ações que promovam a participação de todos de acordo com uma programação estipulada pelo corpo docente. Nós temos dois problemas: participação de todos. Todos quem? Não é dito, né? Essa gestão democrática ela é bem reafirmada. É participação dos docentes, do corpo pedagógico, evidentemente, dos trabalhadores em educação e também da comunidade escolar. Pais, alunos, enfim. Então nós temos dois problemas aí. Programação estipulada pelo corpo docente, não. É um trabalho coletivo. Ninguém vai estipular nada sozinho. B. Aplicar corretamente os recursos financeiros arrecadados pela escola. Isso é muito importante que isso ocorra. Em algumas redes ainda é possível que a escola tenha alguma arrecadação, mas a lei não diz isso. Não tem nada na lei que diz isso. Então, se tem algum recurso, ele tem que ser bem empregado, sim, né, de forma até democrática, mas isso não está em consonância com as leis citadas. Então, por isso que ele está errado. Aplicar corretamente os recursos financeiros arrecadados pela escola? Não. Há repasses, e esses repasses não são arrecadação. A arrecadação seria, por exemplo, a venda de os recursos de uma vendinha. Se ele tem isso, né, e é permitido, não tem nenhum problema, coisa que hoje é raro, ele tem sim que aplicar isso corretamente, mas não está em consonância com a lei, por isso está errado. C. Desenvolver atividades na escola que serão executadas pelos alunos que tiverem melhor desempenho escolar.
Isso não tem nada de democrático, não tem consonância nenhuma com a lei, nada disso é citado. Você pode sim desenvolver atividades para os alunos com melhor rendimento, mas isso não é uma prática que se diz democraticamente necessária para o ensino. D. Estimular a participação de diferentes pessoas na articulação dos aspectos financeiros administrativos da escola. Quais pessoas? Diferentes pessoas? Que pessoas? Qualquer uma. Eu vou chamar um morador de frente à escola para ele decidir? Posso, mas qual que é a relevância disso? Esse morador ele é pai de aluno? Ele faz parte do corpo docente? Então, não é qualquer pessoa. Pais, alunos, responsáveis, corpo docente, trabalhadores em educação, trabalhadores administrativos, todos eles devem participar, mas não são todas as pessoas. Não é tão generalizado assim. Letra E. Programar com os docentes reuniões de planejamento para análise dos resultados das avaliações, visando a melhoria da qualidade do ensino. Nós vamos aqui pela exclusão das demais, as demais estão incorretas. Nós vamos marcar essa porque essa é a correta. E é evidente que marcar reuniões para que os resultados da escola sejam analisados e ali tomar decisões é uma ação democrática, porque muitas vezes com um resultado negativo, os gestores, a equipe pedagógica, a supervisão impõem atividades para os professores, impõem ações que muitas vezes não são ações que os professores consideram necessárias e relevantes ou que tenham validade para esse processo. Então, por isso, essa opção ela está correta. Dar a possibilidade dos docentes participarem dessa discussão sobre a qualidade do ensino e as medidas necessárias para manter, melhorar ou mesmo ampliar essa qualidade é uma ação democrática, sim, e das mais raras. No ambiente de trabalho que eu vivo hoje, isso não ocorre. Pessoal, como vocês viram, as questões ligadas à LDB normalmente se centram à letra da lei. O ideal é que você faça várias leituras da LDB antes da sua prova. O ideal é que você reveja os vídeos. E não fique só nos meus vídeos, assista vídeos de outras pessoas, veja outros métodos, outras análises, e assim você vai criar um conhecimento muito enraizado e você não vai errar a questão sobre LDB. Eu agradeço você que chegou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, isso me ajuda. Eu peço que você não baixe os nossos vídeos, uma vez que você vai me prejudicar, porque o YouTube ele reconhece a visualização e não quando você baixa. Quando você faz isso, você acaba aí retirando a possibilidade que eu tenho desse vídeo chegar a mais pessoas, ter mais visualização e quem sabe assim eu ter algum retorno. A princípio, né, o retorno não tem acontecido. O meu maior retorno é o aprendizado que eu tenho ao responder vocês, ao estudar para fazer os vídeos, esse é o meu retorno. Mas o ideal é que também tenha um retorno financeiro, uma vez que eu tenho família, eu preciso também sobreviver. Eu agradeço a todos vocês que tenham deixado comentário, curtido, compartilhado, continue fazendo isso tem ajudado bastante. Nós vamos ter outros vídeos sobre questões, fiquem conosco, até uma próxima.